Pessoal, boa noite. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma parte da história específica, que é a escrita da história. E, na verdade, eu prometi para meus alunos que fariam um revisional para eles. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Estão me auxiliando aí nessa tarefa que é um pouco difícil, que é falar de história para as câmeras. Uma coisa é na sala de aula, outra coisa é gravar esses vídeos. E também mandar um salve, como eles disseram, para todos os meus alunos. Muito obrigado por estar curtindo o canal, por estar me ajudando e trazendo para mim aí dicas de como me comportar, de como colocar, porque na verdade esse lado aí vocês com certeza têm muito a me dizer. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a escrita da história. Então a história é uma ciência, ela é uma ciência que está em construção. Construção porque a história ela não busca uma verdade, ela não está atrás de uma verdade absoluta e definitiva. Logicamente que a história ela tem um método. Do grego, a palavra método significa caminho. Então significa que o historiador ele tem um caminho que ele trilha para ele oferecer para o público, né, acadêmico nas universidades resposta às expectativas em respeito à história, em respeito ao acontecimento. Essas leituras, essas escritas, essas pesquisas são filtradas muitas vezes e vêm para nos livros didáticos como um manual, logicamente que não é toda a história, mas é um manual que tem um resumo dos acontecimentos, dos escritos mais recentes e que tem permeado as interpretações a respeito da história. Isso significa a priori o seguinte, quer dizer, primeiramente, o livro didático é apenas um manual. Mas esse manual ele não é feito da cabeça de alguém que sentou e escreveu o livro. Não, ele tem que escrever com base nas pesquisas. Basta olhar o final do livro que você vai ter ali uma série de autores, de livros, uma bibliografia consultada. Nessa bibliografia consultada, esses autores consultados, há um consenso de que a história é uma ciência em construção. Apesar de ser uma ciência muito antiga, ela é uma ciência em construção. Não é literatura, apesar da história usar narrativa para evidenciar, para colocar para o público os acontecimentos, mas não é uma narrativa de fatos, não é uma narrativa de acontecimentos inventados. É uma narrativa de fatos, ou seja, acontecimentos recortados ao longo do tempo, interpretados e evidenciados. Então, logicamente que quem busca entender a história está falando de evidências. Aí tem dois pontos. Quem é que faz a história? Todos nós. A nossa vida, ela é uma possibilidade, com certeza, de fazer história. Então quem faz a história somos nós. Agora, quem é que escreve a história? Aí é o profissional. É o historiador, por meio de quê? Sempre para se fazer história, para escrever história, é necessário ter evidências. As evidências para a história, ela vai além do que uma evidência, por exemplo, para um profissional que trabalha com crime. As evidências aqui estão ligadas principalmente à ideia de vestígios, ou seja, tudo que restou de uma época. Então a ciência histórica, ela trabalha com ciências auxiliares. Por exemplo, a arqueologia, que vai descobrir, encaixar, montar o quebra-cabeça dessa vida humana no passado. Ou ela pode trabalhar com a numismática, por exemplo, com a heráldica, que trabalha com os brasões, ou ela pode trabalhar com a própria literatura. Mas qual a parte da literatura? Aquela descrição densa que a literatura faz, por exemplo, de um cenário de uma época, ou o pano de fundo de um acontecimento que ele pode ser real, e aquela parte central ali que são os personagens, o trabalho deles, que pode ser fictício, mas que pode usar uma atmosfera real. As evidências ligadas a documentos escritos, documentos fotográficos e até mesmo as fontes orais. Só que as fontes orais ela têm uma limitação. A limitação é, a pessoa conta o que ela viu, mas também coloca a impressão que ela teve. A impressão que ela teve pode ser uma coisa emocional, não quer dizer que está ligada ao acontecimento real. Por isso que muitas vezes as fontes orais, os depoimentos, está ligado à história mais recente. E, de certa forma, é cruzado com outras fontes. O historiador nunca usa um tipo de fonte só para escrever história. Então, logicamente que se nós olharmos pensando por esse lado, eu posso acreditar que a história
tem tomado ao longo, após a Primeira Guerra Mundial, novos rumos. Um exemplo disso é que a história antes se preocupava apenas com os reis, com os monumentos, com coisas grandiosas. E de repente surge alguns historiadores, principalmente ligados à França, né, a chamada Escola dos Análises, que traz a público documentos que até então não eram apresentados. Né? Também eu posso dizer a priori que na própria Inglaterra surgiu uma chamada história social que traz a público também documentos que não eram evidenciados. Mas além de documentos, traz a público um certo tipo de grupo ou de pessoas que até então a história não se preocupava. Mulheres, crianças, minorias, camponeses, ou seja, esse grupo de pessoas, como Hobsbawm fala, né, que só existe na história, nos registros de nascimento, casamento e óbito, eles passam a ter sua vida contada, remontada. Não por uma questão de narrativa, como se fosse apenas uma literatura, mas buscar fontes, evidências que possam montar o quebra-cabeça e dizer algo a respeito deles. O historiador, então, ele propõe novas abordagens. Então, por exemplo, ao estudar as mulheres, terá uma nova abordagem estudo das mulheres. Ao estudar, por exemplo, a criança, terá uma nova abordagem. Vai surgir, então, a interpretação do passado ligada a duas questões. A objetividade documental, o que ele é, e a subjetividade do historiador, aquilo que ele percebe, aquilo que ele vivenciou e o cruzamento das fontes. Para além disso, né, novas partes são colocadas para nós como uma forma de perceber que a história vai além das evidências. A própria ideia de história das mentalidades, ou uma história psicológica, ou uma história do medo, ou uma história da morte, são novos temas. Então surge na França um historiador chamado Jacques Legoff, que ele traz, né, novas abordagens, novos problemas, ou seja, aquilo que até então não se estudou, passa a estudar. Continua com a história econômica, com a história demográfica, mas também a história política, mas também a história do cotidiano. Ou seja, o que acontece no dia a dia da vida de um camponês lá da França do século XVIII? Ou o que acontece no dia a dia de um trabalhador de uma fábrica, né, da Inglaterra, lá na cidade de Londres, no meio do século XVIII. Ou o que acontece, por exemplo, na vida de um escravo que trabalha na lavoura de café, que era completamente da vida de um escravo que trabalhava na cana-de-açúcar ou da mineração. Então, esses recortes históricos, eles passam a ser feitos. E a história vai trabalhar com 3 temáticas. Tempo, que é a percepção cronológica, ou seja, né, as horas passando, como que as coisas vão se relacionando. A percepção de memória, porque a memória ela liga rapidamente fatos de uma linha muito distante, mas ela vai elencando, dando sentido a esses fatos. E a própria história, que é o ato de enquadrar e dar vida. Então só é possível dar vida aos elementos esquecidos o historiador. Ele ressuscita esses fatos, ele coloca em evidência e ele eternaliza esses fatos por meio da sua escrita e por meio da sua publicação. Né? Uma vez os fatos publicados, eles passam a ter notoriedade, perdão, a palavra é difícil, serem notórios. Agora, a história, se nós pensarmos na história humana, é muito longa. Então, houve uma preparação didática, é o seguinte: tudo que tem antes da escrita se chama pré-história. Olha, há muitas críticas a essa divisão, mas uma divisão tem que ser feita, alguma divisão existe. Então, aquilo que está antes da escrita chama-se pré-história. Essa história, essa pré-história é muito longa e ela vai ser dividida, né, no Paleolítico, o momento que o homem é nômade, esses agrupamentos humanos ainda, né, buscam a caça, a pesca e coleta majoritariamente. Depois o Neolítico, o momento que vai surgir a revolução agrícola, a domesticação de animais, né, o cuidado com sementes, o plantio, o homem começa a se sedentarizar. E depois a Idade dos Metais até chegar à escrita, que é chamado de período das grandes civilizações. Depois da escrita, você vai dividir em história antiga,
né? Aí está a Grécia, está Roma, as grandes civilizações chinesas, hindu, egípcia, mesopotâmica, história antiga. Você tem uma divisão social do trabalho, já tem uma hierarquia, formação de cidades, formação de política, pensamento religioso, circulação de moeda, mercado, trocas, por aí. Em resumo, seria isso. Depois você vai ter uma Idade Média, após a Antiga, que é a transição para nós ocidentais da queda do Império Romano até o nascimento dos impérios feudais, ou dos impérios germânicos, que depois vai se dividir até o feudalismo. Depois a história moderna, que começa com o fim dessa Idade Média, ou do feudalismo, chegando por sua vez ao que nós chamamos, né, da Revolução Francesa, e toda essa questão sendo colocada para nós aí, as grandes navegações. Então termina a história moderna com a Revolução Francesa, e após a Revolução Francesa nós temos aí a chamada história contemporânea. Então é uma divisão apenas para que o historiador tenha um marco, como ele pode representar isso. E aí nós temos uma linha que vai falar da pré-história, e essa pré-história ela começa um pouco antes, com uma tentativa de explicação, né, para o universo. Eu não vou entrar aqui em detalhe no que você deve acreditar, eu sempre coloco isso, mas tem que saber as teorias. Eu tenho a minha crença, vocês têm a crença de vocês, isso tem que ser respeitado. Agora, há uma questão clara, né? Existe para nós, principalmente a influência do cristianismo, uma explicação ligada principalmente à teoria criacionista, né? Um ser superior que é Deus, que fez toda a criação, e daí ele deu origem, deu ordem, colocou ordem em tudo, e uma teoria evolucionista que parte, né, de uma evolução a partir de um momento do surgimento do cosmos, do universo, até a vida terrestre. Bom, partindo para uma teoria evolucionista, as evidências dos fósseis arqueológicos, principalmente em torno da África, vai cair na questão da espécie humana. Como é que o homem e de onde surgiu? O fóssil mais antigo, encontrado na África, nos liga, de certa forma, pela questão anatômica, pela questão do cérebro, dos ossos, a um homem que tem uma semelhança, né, com o chamado hominídeo. E aí, a partir do Australopithecus, que é essa forma mais antiga, semelhante ao homem, se traça uma linha com novos fósseis, chegando até a homem, Homo sapiens. Então, o surgimento do gênero Homo, a partir do Homo erectus, que passa a andar de pé, que passa a usar suas mãos, né, mais no sentido de defesa e não de caminhada, até o Homo habilis, que usa sua mão, a oposição aqui entre indicador e polegar, né, essa forma de pinça que é muito humana, até chegar ao Homo sapiens, que é aquele homem que tem o conhecimento, que sabe que ele pensa e planeja, ele arquiteta, ele coloca sua mente para além do momento, ele vive para o futuro, ele inclusive, ele pensa em coisas que não aconteceu, ele cria situações. E aí, feito essa trajetória, chegamos a um outro lado, América. Como esse homem chegou? Há teorias, por exemplo, que fala do surgimento do homem vindo por meio da glaciação lá no Estreito de Bering. De Bering para cá, no norte, né, o oceano teria congelado e esse homem teria passado. Bom, esse homem do norte vivia de caça, perseguindo os grandes animais, ele teria vindo para a América. Os fósseis encontrados, principalmente no sítio arqueológico de Clovis, no norte, e de Monte Verde, evidenciavam esse tipo de transição. Mas também foi encontrado aqui em Minas, em Lagoa Santa, um fóssil muito antigo, batizado, denominado de Luzia, em homenagem a Lucy, que é o primeiro fóssil encontrado de um hominídeo na África, que mostra que não daria tempo desse homem vir e transitar em menos de 100 anos, 200 anos, até chegar à América do Sul. Então surge uma outra teoria também de um povoamento vindo pelas ilhas, por meio de barcos, até chegar à América do Sul. Isso coloca em xeque uma teoria válida durante muito tempo, que o povoamento se inicia pelo norte, e coloca duas possibilidades. Agora como? Por meio de evidências. E aí foram feitos testes, o mais comum é o carbono 14, visto que todo corpo vivo, né, quando
morre aí, libera radiação, e tem esse tempo médio da radiação do carbono 14, que dá para datar em milhares de anos essas evidências. A luzia é vista como fóssil porque uma regra básica para ser fóssil é ter mais de 11.600 anos. E ela está aí entre 11.700 e 13.000 anos. Agora, no tocante a isso tudo, nós podemos perceber também pelas próprias evidências de fezes fossilizadas, mostrando, né, a utilização mais do meio vegetal para a sobrevivência desses homens e mulheres na América do Sul e do uso de proteína animal, ou seja, de alimentação de dieta mais de proteína na América do Norte. O que nós acabamos de ver aqui? A pesquisa arqueológica, né, aliada à pesquisa histórica, tentando dar sentido a um passado que existiu e que o homem está redescobrindo. E o que ele faz? Reescreve. Então, novamente, assim como muito tempo Bering foi a explicação do povoamento da América, a evidência da própria do achado de Lagoa Santa mostra e exige uma reescrita da história, ok? Então, meus queridos alunos, meus queridos que acompanham o canal, muito obrigado. Eu vou deixar de ser quadrado um pouco, ver se eu fico menos formal, mas quem me conhece sabe como que eu trabalho. E agradeço muito, 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 muito pelo ter acompanhado. Espero ter ajudado. Espero que essa parte introdutória sobre história e pré-história possa também auxiliá-los aí e, inclusive, despertar a curiosidade para uma leitura mais aprofundada. Um grande abraço e conto com vocês, deixando o joinha, ativando o sininho, né? Porque é necessário que o canal continue. Um beijo, um abraço a todos. Tchau!